Como é que vocês passaram de quarta-feira, né? Não é verdade? Acredito que passaram bem. Na aula passada, eu deixei para vocês aí um vídeo sobre a estrutura externa da Terra. Na segunda-feira passada, nós tivemos a nossa aula sobre a Terra por dentro e por fora, né? E nós estudamos na segunda passada a Terra por dentro. E nós vimos ali as camadas que ela possui. Nós vimos ali a crosta, nós vimos o manto e nós vimos também o núcleo, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno, né? Vimos que tem as temperaturas variadas, a consistência variada, vimos porque existe vulcão, a respeito das placas tectônicas, não foi? Porque existe terremotos em uns lugares, porque em outros nem tanto. Se você tem dúvida, volte lá na aula do dia 4 que você vai tirar de letra, mas eu acredito que vocês todos entenderam. E a aula passada foi sobre a estrutura externa da Terra, sobre a atmosfera, sobre as camadas da atmosfera. E eu vou fazer uma revisãozinha para vocês, tá bom? Sobre esse assunto, para que vocês possam tirar a dúvida. Eu acho que quando a professora fala, vocês assistiram um vídeo aula da professora Rafaela muito boa, mas eu acredito que quando a professora fala, já sabe como atingi-los melhor, né? Como é que vocês constroem essa aprendizagem. Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre a atmosfera. Quando a gente, né, a atmosfera é todo esse ar, esses gases que estão envolvendo o nosso planeta. Olha, faça assim. Eu só respiro porque na nossa atmosfera tem um elemento que possibilita, ai que delícia, que nós possamos respirar. A nossa atmosfera ela está repleta de gases. Na maioria, olha só como está dividido, né? A maioria, você acha que por a gente, o oxigênio ser o responsável por nossa respiração, você acha que é esse ar que está em maior concentração? Você já sabe que não, que você assistiu a videoaula, né? A maior concentração de gases na nossa atmosfera é do nitrogênio. A composição do ar, ela vai ter 78%, olha aí, de nitrogênio, na tabela periódica ele vai estar lá, N2, e esse que é tão importante para nós, só tem 21% de oxigênio, O2, duas partículas de oxigênio, tá? Então, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gases nobres. Nós teremos aí nesses gases nobres, também temos dióxido de carbono, né? O gás carbônico na nossa atmosfera, vapor de água, e nós temos aí gases como neônio, xenônio, argônio, né? São gases nobres que fazem parte da nossa atmosfera. Você já parou para pensar como é que o ar ele fica em volta do nosso planeta e ele não escapa para outros lugares? Sabe o que faz com que esses gases fiquem ali ao redor do nosso planeta e em nosso meio sem se escapar? Mais uma vez aí é a força da gravidade. Vocês lembram? Que a força da gravidade nos atrai tudo que está ao nosso redor para o centro da Terra. Olha como é importante a gravidade, né? Quanto mais nos distanciamos do solo, quanto mais vamos ganhando altitude, a dificuldade de respirar vai aumentando. Porque a atmosfera, o ar vai ficando rarefeito, vai diminuindo esses gases. Porque quando a gente vai saindo da nossa atmosfera, né? Quando a gente vai saindo, também nós vamos perdendo a influência da gravidade. É por isso que os astronautas, eles usam um traje especial, eles precisam usar aquele oxigênio, né? Porque lá eles não encontrarão.
Os alpinistas, pessoas que fazem grandes escaladas, conforme eles vão ganhando altitude, eles vão sentindo dificuldade de respirar, porque o ar vai ficando rarefeito e eles precisam levar oxigênio de reserva, né? Para que possam se manter respirando. Vocês viram que essa atmosfera, né, não é como se fosse uma escada, o primeiro andar é isso, não, mas é dividido assim para que nós possamos compreender melhor. Ela é composta de 5 camadas. Aí nós teremos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, também conhecida como ionosfera, e a exosfera. A primeira delas é a troposfera, essa camada da atmosfera em que nós vivemos, aonde nós respiramos, aonde nós, né, moramos, essa que nos envolve aqui, que é tão importante, tão especial para a raça humana, para os seres vivos. Sem ela não haveria vida aqui no planeta Terra, né? E ela se estende do nível do mar até 12 quilômetros de altitude, a camada troposfera. Olha, vai botando isso na sua cabecinha aí. Primeira camada da atmosfera, a troposfera, que vai do nível do mar a 12 quilômetros de altitude, e é a primeira camada, a camada em que aonde nós vivemos. A segunda camada, que vai dos 12 quilômetros a 50 quilômetros de altitude, e a sua temperatura pode chegar a -15, então já vai ficar muito frio, né? Vai ficar bem frio lá. E ela se chama estratosfera. Segunda camada da atmosfera, estratosfera. Essa camada é muito importante também para o nosso planeta. Sabe por quê? Porque é nessa camada que estará presente a camada de ozônio. Gente, essa camada é de vital importância, porque ela serve como uma proteção para o nosso planeta. Ela impede que a intensidade dos raios ultravioleta passe, porque se não fosse ela, o Sol chegaria aqui, os raios ultravioleta com toda intensidade, nos queimaria, torraria tudo. Teria uma enorme incidência de câncer de pele. Depois a gente vai voltar para falar sobre a camada de ozônio, tá? Depois, subindo, nós chegaremos na terceira camada da atmosfera, que será a mesosfera. Tá ali, né, no meio. Por isso que mesosfera. Essa camada, mesosfera, ela é a camada mais fria da Terra. A temperatura chega de -10 a -100 graus. Olha só. É extremamente fria, mas é uma camada muito importante, porque é essa camada que impede, que protege o planeta, né, contra meteoros e alguma coisa inacessível, né, que poderia nos atingir. Então ela repele. Se algum meteoro vir em direção à Terra, ela repele, ela destrói. Então é uma barreira de proteção que nós temos, né? Essa camada da mesosfera. Lá é inacessível a aviões, a balões, né? Lá não iria. O balão, ele vai, o avião, o balão, ele vai estar aqui na nossa troposfera. Quando tem muita nuvem, o tempo está ruim, o piloto ele fura a troposfera e ele voa ali na estratosfera, onde há calmaria. Na mesosfera, eles não chegam, ok? E essa camada da mesosfera vai, né, de 50 a 90 quilômetros de altitude, tá ok? Então, nós já vimos a primeira, troposfera, a segunda, estratosfera, a terceira, a mesosfera, camada ali intermediária, né, do meio. E aí nós vamos para a quarta camada, é a camada mais extensa da nossa atmosfera, porque ela vai dos 90 quilômetros aos 600 quilômetros, né? Então realmente disparada, é a maior camada da nossa atmosfera, que é a termosfera ou ionosfera. Por que ionosfera? Porque lá tem uma quantidade de íons muito grande, tá ok? Já lá nessa camada, ela não é mais fria.
ela já é é a camada mais quente que nós temos na nossa atmosfera, tá? A temperatura atinge cerca de 2.000 graus centígrafo. E isso acontece porque existe uma escassez de ar. Você lembra? Quanto mais vamos subindo, mais o ar vai diminuindo, vai ficando rarefeito. Então, lá, como já tem uma baixa incidência, quase não existe mais, então a intensidade do calor é forte lá. Como existe pouco ar, né? A absorção do calor nesse lugar, do calor do Sol, é bem maior. E a última camada, tá, e também é nessa camada da termosfera, é na termosfera que estão orbitando os ônibus espaciais, tá? E agora a gente vai para a última camada da atmosfera, conhecida como exosfera. É a última camada antes de entrarmos no espaço sideral, tá ok? Essa camada pode chegar a 20.000 quilômetros de altitude. Lá as moléculas de ar são muito rarefeitas. Quase não existe molécula de ar lá na exosfera, né? E por isso já não sofre mais a ação da gravidade terrestre, né? Já, por isso que quando os astronautas, né, quando a gente vê a imagem deles, eles estão flutuando, porque eles já estão num lugar que não tem mais efeito da gravidade. Os satélites naturais, os telescópios espaciais, eles estão orbitando lá nessa camada, nessa última camada da atmosfera, tá? Que é a exosfera. E a temperatura, antes que eu me esqueça, fica em torno de 1.600 graus centígrafo. Muito bem, essas são as camadas da atmosfera que você precisa memorizar, tá? A primeira delas, onde nós vivemos, a troposfera. A segunda, estratosfera. A terceira, mesosfera. A quarta, termosfera ou ionosfera, porque tem uma grande quantidade de íons. E a última, exosfera. Nós vimos que, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a camada de ozônio. Nós vimos que lá na segunda camada, estratosfera, né? Existe uma grande quantidade de ozônio que não nos faz mal, pelo contrário, nos faz muito bem, porque ele nos protege da incidência dos raios ultravioleta. Então é uma coisa extremamente boa para nós, é a presença do ozônio. Essa camada de ozônio é muito importante. Olha que interessante, vou ler aqui um trechozinho para vocês. A radiação solar ultravioleta é responsável tanto pela formação quanto pela destruição do ozônio. Mesma forma que ela pode ser benéfica, ela pode ser maléfica, porque está destruindo o ozônio. Por esse motivo, a concentração de ozônio na estratosfera se mantém equilibrada. Na década de 1980, imagens de satélite revelaram que em uma extensa área chamada camada de ozônio, a quantidade disponível dessa substância diminuiu consideravelmente, formando uma espécie de buraco. Cientistas descobriram que nessa região o ozônio estava sendo destruído aos poucos devido à alta concentração de clorofluorcarbonos, ou seja, gases poluentes utilizados pelos seres humanos em sistema de refrigeração, ares condicionados, solventes para a limpeza de componentes elétricos, inaladores, extintores de incêndio, aerosóis em geral, entre outros. A camada de ozônio, você já ouviu falar? A camada de ozônio está sendo destruída, tal. Infelizmente, as nossas ações humanas, mais uma vez, ela tem prejudicado também a nossa camada de ozônio. O alto índice de poluente que tem sido despejado pelas chaminés das fábricas, pelas descargas dos carros, por produtos aerosóis que nós usamos dentro de casa mesmo,
Isso tudo tem prejudicado a nossa camada de ozônio, que ao mesmo tempo que ela protege, tem surgido alguns buracos na camada de ozônio por conta desse uso, né, exacerbado de todos esses produtos que eu falei aqui. E ao mesmo tempo que ela protege, também está permitindo que, como está se fazendo né, esses orifícios, está se passando mais essa incidência dos raios ultravioleta, né? Consequência das nossas ações, das nossas atitudes impensadas. E é por isso que os países eles têm se movimentado para combater a destruição da camada de ozônio. Como é que faz isso? Consumo consciente, né? Trocar alguns produtos que danificam, que prejudicam a nossa camada de ozônio, a nossa atmosfera, né? Por produtos menos danosos. Depois você pode dar uma pesquisadazinha sobre isso para vocês entenderem melhor quais são esses produtos que danificam a nossa camada de ozônio, ok? Meninos, existe um fenômeno natural que aquece a Terra e isso é indispensável para nós, seres vivos. E esse fenômeno em que a Terra tem esse aquecimento é conhecido como efeito estufa. Olha aqui, eu vou colocar aqui uma estufa. A estufa é um local onde entra a incidência de calor e esse calor é represado ali, tá vendo? Isso aí é uma estufa. Pense esse efeito estufa do nosso planeta, né? Mais ou menos assim. É importante porque capta esse calor, mantém esse calor, porque senão seria muito gelado aqui, né? Sem a incidência desse calor, como é que nós poderíamos sobreviver? Então, a atmosfera ela é muito importante por isso, que ela permite, né, esse aquecimento necessário para desenvolvimento da vida. Então, a atmosfera vai permitir que entre parte desse calor, né, e vai refletir como um espelho. Uma parte do calor vai entrar e a outra vai ser refletida, vai ser expulsa, não vai conseguir adentrar, para que tenha um equilíbrio, tá? Nem entre muito calor e vire aqui uma estufa muito grande, algo muito intenso, né, que prejudique a vida, e nem deixa que esse calor saia para que aqui fique um ambiente gelado. Então Deus fez tudo com muita sabedoria e com muito equilíbrio para favorecer a vida. Você já ouviu falar certamente sobre aquecimento global. Como eu estava falando, né, quando eu falei sobre a camada de ozônio, nos últimos anos tem se lançado muito gases que têm aumentado esse efeito estufa e tem prejudicado o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Gases como o gás carbônico, como lixo descartado de formas indevidas, né? Aquele lixo ali ele vai gerar gases que vai prejudicar o nosso meio ambiente, que vai prejudicar a nossa atmosfera, que vai aquecer ainda mais, prejudicando aí esse efeito estufa, tá? É a questão, o cuidado com o combustível que utilizamos, ele também pode favorecer esse agravamento do efeito estufa, a questão também das queimadas, das derrubadas de árvore, tem prejudicado muito o nosso planeta. Como resultado disso, nós vimos aí o resultado do aquecimento global que está acontecendo com as nossas geleiras, que estão derretendo, porque está havendo um superaquecimento. Está tendo uma mudança na temperatura do nosso planeta e por conta disso as geleiras elas estão derretendo, as calotas polares estão desaparecendo aos poucos, frutos dessa ação inconsequente do homem que tem gerado esse calor exacerbado, aumentado a temperatura e nós estamos sendo causadores da destruição paulativamente do nosso planeta.
nós podemos fazer algumas coisas para ajudar o nosso planeta. Na página 14 do livro de vocês, tem aqui, né, os problemas ecológicos, né? Intensa emissão de CO2 pelas descargas do carro, os poluentes das águas, poluição do ar, material tóxicos e radioativo que são descartados, produtos excessivos de lixo que geram gases, desmatamento. E o que nós podemos fazer para ajudar ao nosso planeta? Aproveitamento da energia solar, que a gente fala de energia limpa, reciclagem de lixos, coleta seletiva de lixo, reflorestamento. Plante uma árvore. Cada vez que você está plantando uma árvore, você está colaborando com o nosso meio ambiente. Ao invés de estar todo o tempo usando motos e carros, usa mais bicicleta, que não solta poluente na nossa atmosfera. Proteger áreas verdes, evitando queimadas, né? Preservando as nossas florestas. Muito bem, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Foi extensa, né? Mas eu acredito que pôde, assim, tirar dúvidas e melhorar o entendimento de vocês, tá bom? Próxima aula, eu vou liberar a correção das nossas atividades, tá? Fique com Deus, bons estudos, até a próxima.